E aí pessoal, tudo certo? Eu espero que sim. Bora para mais um vídeo do canal Fala Fê. Mais um vídeo falando sobre a Bíblia no nosso Crente Version na série Bíblia. Seguinte pessoal, nós já falamos sobre a veracidade histórica, a metodologia histórica para identificar se um relato é verdade. Nós já falamos sobre arqueologia, para verificar se aquilo realmente aconteceu da forma que aconteceu, que é muito importante. E agora nós vamos falar no terceiro episódio sobre as profecias que já se cumpriram. Então, algumas coisas já se cumpriram e outras vão se cumprir. Como nós fizemos vídeos longos, eu queria deixar esse um pouco mais curto e eu queria falar sobre só algumas profecias que já se cumpriram. É claro que, partindo do ponto de que a Bíblia, o relato bíblico é verdade, nós já temos consciência de que o que aconteceu foi feito de maneira divina. O fato de termos o livro, temos as Sagradas Escrituras intactas, de acordo com como foi escrito até hoje, não manipulada, não trocada as palavras, é uma maneira sobrenatural de descrever que isso chegou até nós. Ok? Como eu disse da última vez, nós estamos falando sobre para pessoas que acreditam em Deus, para pessoas principalmente que acreditam no Deus bíblico. Mas você que não tem essa crença, você que não acha isso, é muito melhor para você ouvir, para obter conhecimento sobre. Talvez, partindo desse conhecimento, você possa entrar numa lógica e entender que o que a gente tem é uma crença baseada em evidências. Eu queria pegar duas profecias que são muito específicas. Primeira profecia, muito simples de explicar e muito fácil. José teve sonho. Ele teve um sonho no qual o sonho descrevia que a família dele se prostrava diante dele e ele seria muito importante. E depois ele tem de novo um sonho em que, que o sol e a lua se curvariam a ele. Uma tipologia dizendo que ele seria muito, muito importante. E como nós vimos no último vídeo, José se torna o governador do Egito. E de acordo com a Bíblia, os seus irmãos e sua família se prostram diante dele por conta da escassez de comida fora do Egito e da administração sensacional de José. Ok? Primeira profecia é essa. Agora eu vou falar uma outra muito, muito, muito específica. Seguinte, Daniel, ele descreve, Nabucodonosor tem um sonho e Daniel vai e descreve o sonho e ainda descreve a profecia. Ele diz que terão ascensões de império, e de acordo com o sonho do Nabucodonosor, ele era uma estátua gigante, a estátua tinha um pedaço de ouro, um pedaço de prata, um pedaço de bronze e um pedaço de barro. E aí ele fala exatamente, é claro que você precisa fazer uma pesquisa muito mais específica para saber mais detalhes dessa história, mas ele fala sobre a ascensão da Babilônia, a ascensão da Pérsia, a ascensão da Grécia e a ascensão romana. E ele diz, Babilônia será grande, mas a Pérsia vencerá e será maior. A Pérsia será grande, mas a Grécia vem e ganha da Pérsia. E Roma será maior do que todas. E aí ele vem e descreve o último detalhe, que é o reino que vai ser um império dividido, onde não terá mais império. Cada um vai ter o seu império. De acordo com os estudiosos, esse Amotece. Vem, meu gostoso da poxa. Senta aqui que o papai está fazendo um vídeo, você vai estar aqui comigo vendo o papai fazer. A ascensão e a queda de todos esses impérios foi descrito de maneira muito específica e muito detalhada. E o mais incrível é que todos eles se cumpriu. E ele escreve isso antes, óbvio, de tudo isso acontecer. Vamos lá. Mais uma, em Isaías, no livro de Isaías, o profeta, ele fala de Ciro, um rei. Esse rei, ele fala dele antes dele nascer, 150 anos antes dele ter nascido. 150 anos antes dele ter nascido. E ele fala o seguinte, que esse rei vai autorizar a reconstrução do templo em Israel. E é exatamente isso que acontece. E mais específico ainda, ele fala o nome do rei. 150 anos antes de Ciro nascer. Ele fala que Ciro vai nascer e Ciro vai mandar reconstruir, assim como ele fez. Vem aqui, lê aqui, ó. Senta aqui e lê aqui na minha frente. E as profecias messiânicas no livro da Bíblia são mais de 300. Vou dar alguns detalhes.
A profecia, ele nasceria em Belém, e Jesus nasce em Belém. Ele nasceria de uma virgem, e Jesus nasce de uma virgem. Ele seria Deus encarnado, seria Deus conosco, o nome dele chamaria Emanuel, Deus conosco. E ele é o próprio Deus encarnado. Zacarias, outro livro, descreve ele entrando em Jerusalém. Descreve o rei, o Messias entrando em Jerusalém. E ele descreve entrando em um jumento. Ele descreve ele entrando carregado por um jumentinho. Não seria uma carruagem real, mas um jumentinho. E Jesus entra em Jerusalém, é saudado pelas pessoas. Ele até fala, se vocês não saudassem, as pedras saudariam. Porque ele entra em Jerusalém como rei, montado em um jumentinho. Detalhes sobre a crucificação. Em Salmos, ele fala que seria transpassado. Não existia crucificação quando Davi escreveu Salmos. E ele diz que seria transpassado. O que é transpassado? Perfurado. Não existia cruz, não existia crucificação. E ele descreve como morreria o Senhor. A profecia, também tinha uma profecia dizendo que ele seria morto como uma ovelha. Não responderia, não brigaria, não lutaria, seria como ovelha ao matadouro. E é exatamente o relato bíblico da crucificação. Ele vai para a morte sem reclamar. Ele vai para a morte sem treta, sem briga. Ele vai para a morte sem briga e sem confusão. Ele vai calado. E aí eu vou citar algumas passagens sobre essas profecias. Por exemplo, Salmo 22, 16 a 18, que fala sobre a transpassagem. Isaías 53, 5, 7, 8. Isaías 53, 8. Daniel 9, 26. Sobre a morte, a ressurreição, crucificação e ascensão de Cristo aos céus. Salmos 16, 10. Isaías 53, 11. E Salmos 110, 1. Tudo isso foi cumprido em Jesus e os relatos bíblicos mostram essa veracidade. Eu queria com isso encerrar nossa série e dizer que não é balela acreditar na Bíblia, não é sobrenatural, não é experiências, mas sim evidências e lógicas também. Muito obrigado para você que me acompanhou, espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado longo o suficiente para você entender, mas também curto o suficiente para você compartilhar com pessoas que você gosta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, nós faremos outros temas no Crente Version. Muito obrigado, até a próxima, valeu!